Porque, por exemplo, quem é cristão mesmo ao pé da letra, e eu já vi isso, algumas pessoas defendem que até em caso de abuso sexual não pode Uhum, ter aborto, entendeu? Que, minha opinião, é um absurdo, né? uhum, Mas tem pessoas que defendem. sim. E outros agora, já numa modernidade, estão até defendendo aborto de feto com, sei lá, 15 semanas, 20 semanas, Uhum. que já é muito tempo. Então, segundo a Bíblia, qual é o pensamento mais correto, digamos assim, que o cristão deveria seguir? Tá, vamos lá. O feto, ele é uma pessoa, ele é um ser humano. Pelo menos essa é a visão cristã e essa é a visão da maioria das pessoas, né? Ele é uma pessoa em desenvolvimento, ele é uma pessoa em processo, né, de nascimento, mas ele é uma pessoa. E assim ele deve ser tratado, deve ser dado a ele esse direito, né, essa proteção. Porque todos nós aqui fomos feto em algum momento. Nós já tivemos uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 6 semanas. E se alguém dissesse que eu não era o André com 6 meses, eu vou dizer, não, certamente eu era. Então, a fé cristã é contra o aborto porque a vida é sagrada. A vida é um dom sagrado. Então, a gente entende que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, se a vida é sagrada, você só pode tocar na vida com pressupostos bem definidos, né? Por isso, por exemplo, o homicídio é pecado, ou lesão, ferir alguém é pecado. Ou seja, isso só é justificável em legítima defesa, em situações assim. É, Na questão da legislação, eu acho que a legislação deveria permanecer como ela está. Ela nem deveria regredir e nem avançar. Já que já está posto esses dispositivos onde há o aborto, aonde há realmente um dilema moral difícil, né, onde realmente se coloca um dilema moral, ou seja, uma mulher que sofre um abuso sexual, que é estuprada, né, é, a uma outra situação que é permitido por lei, que além da anencefalia que o Supremo permitiu, mas também quando o risco de vida da mãe, quando o médico diz, ó, ou é o feto ou a mãe. Então, assim, são situações onde existe um dilema moral. Porque tem situações que não é muito fácil saber o que é ético e o que é correto. Essa que é a verdade. Porque as pessoas, às vezes, elas pontuam o que elas pensam de uma maneira assim que parece que é muito fácil, mas não é. Por exemplo, essa é uma decisão do casal. Por exemplo, pode ter um casal, a mulher vai dizer, não, eu vou para lá e seja o que Deus quiser. Se eu morrer, morri. Se meu filho... Eu não vou fazer escolha nenhuma. Vai ter mulher que vai dizer, não, salva o menino e a menina e que eu morra. Já vai ter marido que vai dizer, não, salva minha mulher. Então, assim, isso já vai ser um dilema para o próprio casal. Qual atitude assim? Então, não tem nesse sentido, não tem um certo e errado, porque você tem uma situação onde alguém precisa morrer e você precisa escolher quem vai morrer, entre aspas, né? Sempre pode acontecer uma coisa diferente na hora. Então, você tem um dilema moral. Nesse caso, eu acho que a lei está correta de dar a possibilidade do aborto. Porque você está optando, você não está matando uma outra pessoa a troco de nada. Né? O camarada já tem 3 filhos, já tem uma mulher, já é 10 anos casado com ela. Aí você vai falar, pô, vou perder a mãe dos meus 3 filhos. Caramba, e se a criança morrer, ela vai ser salva? Pô, ninguém quer fazer isso. A pessoa não vai fazer porque quer, ela vai sofrer, vai doer pra caramba. Mas eu acho que a legislação tem que permanecer. Abuso, da mesma maneira. Acho que a legislação tem que permanecer. Estupro, por quê? Isso significa que é a melhor decisão? Não é isso que eu estou dizendo. A mulher pode abortar, ela pode ter um ato de generosidade extrema, de amor extremo e criar aquela criança. Certamente existem crianças que nasceram fruto de estupro e a mãe ama hoje. Maternidade é um mistério, é um negócio muito extraordinário. Porém, há mulheres que não vão conseguir ou não vão querer. Então, por exemplo, uma mulher que seja obrigada a manter uma gestação de um estupro, ela pode tentar o suicídio, ou pode se suicidar, ou pode ter sérios problemas psicológicos, ou pode ser, enfim. Então, essa mulher pode estar numa condição onde também a opção dela seja ou eu termino essa gravidez ou eu vou me matar. E aí você faz o quê? Então é outro dilema moral. Porque assim, a lei permite o aborto, mas a lei não obriga ninguém a abortar. É uma permissão. Nesses casos específicos aqui. Então você tem dois dilemas morais e a pessoa tem o direito de optar. Eu acredito que não deva mexer na legislação no sentido de afrouxar mais do que isso, porque aí já não é mais um dilema moral. Aí o que acontece? Às vezes as pessoas têm a irresponsabilidade, né?
de ter uma relação sexual sem proteção, se gera uma criança, e aí para se livrar daquele problema, você faz um aborto. E às vezes nem a mulher nem deseja fazer, mas ela é pressionada ou pelo pai, ou pelo marido, ou pelo namorado. Então você está dispondo de uma vida porque você cometeu um erro. Você está dispondo de uma vida porque você não quer que ninguém saiba que tem um amante. Sabe? Assim, ou seja, é mesquinho demais. É mesquinho demais. E aí você banaliza. 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 Então o pessoal vai deixar de tomar pílula no dia seguinte para abortar com 3 meses. Sendo que é muito mais difícil, muito mais complexo. Então eu acredito que a legislação nesse sentido, né, não deva mexer. Eu acredito que a vida ela começa na concepção, que o aborto é pecado, mas existem situações como essa que são dilemas morais onde isso é justificável, outras que não é justificável. E existe o debate sobre onde começa a vida, né? Eu acredito que a vida começa na fecundação. Essa ideia que a vida começa depois que a criança nasce, ela é absurda. A criança tem nome antes de nascer, você ouve ela chutar, você conversa com ela. Então, assim, é uma ideia absurda. A ideia de que a criança passa a ser criança quando tem atividade cerebral é complicada, porque tem gente que vai dizer que começa na 6ª semana e gente vai dizer que começa na 24ª semana. Então, as pessoas nem sabem quando começa a atividade cerebral do feto. Eu acho que o único debate que eu acho que seria razoável seria se a vida começa na fecundação ou se começa quando chega no útero, né? O embrião chega no útero. Eu acho que é o único debate que tem uma zona cinzenta. Mas quando o embrião chega no útero, já é a 2ª semana, 3ª semana. Ou seja, a mulher não sabe que está grávida. Quando ela vai descobrir, essa fase já passou. Então, na prática, você não vai conseguir fazer o aborto nesse momento, né? Eu acho que a igreja deve continuar se colocando contra o aborto. Eu acho que existe um lobby do aborto que, assim, que é negativo, que tipo assim, o aborto vai resolver tudo. Mas também não é só isso, né? Você tem também que apoiar as mulheres que têm filhos indesejáveis, dar opção para adoção, dar suporte. Não é só dizer contra o aborto e o número de abortos continuar aumentando. Você tem que né? Porque a gente sabe, vamos ser sinceros, assim, eu sou do subúrbio, então eu posso falar. Muitas das vezes isso acontece em todos os ambientes, mas vamos dar esse recorte social. Às vezes a menina tem 17 anos, ela já tem 4 filhos, já abortou 3. Sabe? Então, assim, você vê que é fruto de uma vida sexual muito desregrada e ali você vai matando gente e vira uma máquina de moer gente. Então, eu não acho que a legalização vai resolver o problema. Eu não acho. Essa ideia que você falou aí é interessante. Quando a minha mulher estava grávida, eu lembro que quando você descobre que vai ser pai, você já é pai ali. Independente se o seu filho nasceu, Exatamente. não tá na tua mão, não. Se ele morrer, você vai sentir a mesma dor de luto que se ele tivesse nascido. Exato. E aí eu lembro que, assim, eu não vou lembrar os meses, mas acho que foi 4 meses que a gente fez uma ultrassom. Na ultrassom, pra você ver como é que o feto já tinha vida ali tudo. Na ultrassom você já conseguia identificar a aparência ali, cara. Mesmo com um pouco de dificuldade, mas você já conseguia identificar. Então, assim, você já vê que tem uma pessoa ali, entendeu? Já mexendo, tudo isso. Então, assim, esse negócio de que a criança só depois que nasce não existe, pô. Isso não existe. E limites morais é complicado. Quando você levanta o sarrafo, a tendência é você ir levantando cada vez mais. Existem pessoas hoje que acreditam que é justificável até um infanticídio. Existem filósofos que vão para essa linha. De que se você pode dispor da vida da criança até mesmo depois que nasce. Existe pensamento, existe todo tipo de absurdo. Então, assim, é complicado, porque, por exemplo, se você deixa discriminado, alguém que pode ter uma criança especial pode decidir abortar, porque não quer ter um filho com síndrome de Down. Sim. Sabe? Hoje a pessoa descobre cedo, né? Tem exame que descobre, acho que 3 meses. Então você começa a criar um tipo de eugenia onde você vai selecionar que tipo de pessoa vai nascer, que tipo de pessoa não vai nascer. E além disso tem um outro dilema, que é, por exemplo, e os médicos e enfermeiros que são contra o aborto? Como é que vai ser essa situação? Imagine, por exemplo, se eu fosse da área de saúde e estivesse obrigado a fazer isso, assim, é bem complicado. Então, assim, eu sou muito contra a legalização, a mudança na legislação, mas também não acho que, como alguns cristãos querem fazer, mudar a legislação e regredir, né? Porque a gente tem que entender também que a sociedade não tem que ser exatamente como a gente quer. Tem alguns cristãos que, eu acho que ainda é até forte esse pensamento de que a pessoa, por exemplo, em situação de abuso ou estupro, que a pessoa tenha e doa a criança. Acho que isso ainda é forte nas igrejas. Nós recebemos uma convidada assim.
Cara, mas realmente porra, assim, é muito complexo porque você não tá vivendo a realidade existe do o outro, né? ideal, né? Então, existe o ideal e existe o possível. Então, existe uma linha do seguinte. Existe aquilo que você nunca pode fazer, existe aquilo que é o ideal e o possível. Por exemplo, se a pessoa disser assim, o meu marido me traiu, a minha esposa me traiu. Ok. Não foi só uma vez, foi várias vezes. Ok. Eu decidi perdoar. Eu vou dizer, pô, legal, isso é o ideal. Se ela disser, eu não quis perdoar, eu me divorciei. Eu vou dizer, ok, seu direito. Ou seja, se a pessoa perdoa e mantém, eu vou dizer, Legal. vou aplaudir ela, vou dizer, caramba, isso é difícil. Perdoar de verdade, isso é difícil. Mas eu não posso exigir que todo mundo faça aquilo. Então, se alguém doa ou se até cria, vou dizer, caramba, que atitude Virtude, né? fantástica, né? Caramba, mas eu não posso exigir que todo mundo tenha esse mesmo comportamento.